Vamos lá, tá começando mais um podcast, tá chegando aqui e hoje eu tenho um convidado que eu queria ter trazido ele aqui no começo, nas primeiras edições, porque esse é um assunto que eu acho que todo casal, todo mundo que vai casar, todo mundo que vai fazer qualquer tipo de organização precisa de fazer uma boa viagem, precisa de informações sobre essa área. E eu trouxe um cara aqui que ele é uma autoridade, já fiz algumas viagens com ele já. Por isso que, inclusive, ele está aqui, porque a gente foi muito bem atendido, né? A empresa deu uma experiência muito interessante para a gente. Então, estou trazendo aqui Eduardo de Azevedo. Como é que você está, Eduardo? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo sob controle, tudo certinho. Dudu, como assim? Mais para os chegados, né? Os íntimos, né? Para os íntimos. Se apresente aí pra gente, conta um pouquinho aí sua formação, um pouquinho aí da sua... Como tudo começou também, se você quiser já emendar direto aí. Não, beleza. Bom, meu nome é Eduardo, né? Sou natural daqui de Carangola mesmo. Uhum. Sou formado em turismo, né? Turismólogo de profissão. Também sou técnico em guia de turismo. Sou uma pessoa completamente apaixonada por viagens. Tô vendo sua tatuagem aí. Exato. Tenho marcado aqui na pele aqui, porque realmente é uma coisa que representa muito assim na minha vida, né? Sim. E sou proprietário da agência de turismo BiRep, aqui de Carangola. Eu entrei para o turismo muito cedo, assim, sabe? Na verdade, desde o ensino médio, na época da escola, eu tive a oportunidade de participar do Grêmio Estudantil. E uma das coisas que marcou o Grêmio nessa época eram as viagens que a gente fazia. Viagens. Exatamente. Então, eu ajudava a planejar e promover algumas excursões. Você sempre estava na frente ali da organização. Exatamente. Começou ali com 15, 16 anos, numa brincadeira. Você lembra qual foi o primeiro lugar que você foi assim, que você ficou encantado assim? Lembro. Foi até antes, na verdade, dessa época do Grêmio. Tive a oportunidade de fazer algumas viagens com os meus pais, né? Certo. A gente sempre ia aqui para o litoral aqui no Espírito Santo, mas viagem diferente mesmo. Naquela época, eu fiz uma viagem para Ouro Preto e São João del Rei Tiradentes, com a minha mãe, sabe? Eu fui numa excursão mesmo, uma excursão rodoviária, um grupinho. Achei super legal o formato, para mim era uma novidade, era uma coisa nova. Na época eu tinha 13, 14 anos, certo. sabe? Então, ali naquela época, eu já peguei o gostinho por viagens, assim, sabe? E na escola, voltando lá naquela época do Grêmio Estudantil, a gente tinha umas viagens que ficaram marcadas, eram para o Recanto Ecológico em Varriçai, que é pertinho aqui do lado, sabe? Verdade. E tanto a direção da escola quanto os pais dos alunos confiavam, né? A nós essa missão de promover essas viagens, assim. E a gente fazia bate-volta. Isso era que ano, mais ou menos? Isso foi 2001, 2002, 2003. Foi nessa época, sabe? Já se vão 20 anos. Né? Tem um tempinho já. Já tem um tempinho. Então, exatamente, o turismo começou assim na minha vida. Aí, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz um teste vocacional que apontou cursos na área de humanas, sabe? Em 2003, quando eu prestei o vestibular, o turismo era considerado a profissão do futuro. Justo. Olha para você ver. E hoje a coisa está no topo, né? Exato. A gente está vivendo o futuro hoje, na verdade. Sabe? Justamente. Mas a profissão não é tão valorizada quanto deveria. Sim. Sabe? Tanto que a profissão não é nem regulamentada. Não é regulamentada? Não é regulamentada. Não existe uma lei que determina piso salarial, atividades que somente os turismólogos podem exercer. Hoje qualquer pessoa pode exercer a atividade, sabe? Então, tipo assim, eu acho uma pena, sim. porque o Brasil é um país que tem uma vocação natural para o turismo, né? E o profissional, aquela pessoa que estudou, que se dedicou, que se especializou para exercer a atividade, ela não é reconhecida, né? Então, pena, né? Exatamente, é uma pena, mas isso, assim, para mim, é um detalhe indiferente. O turismo continua sendo a minha vida, o meu meio de vida. Né? Então, assim, é só um detalhe mesmo que no final, para mim, não faz diferença.
Mas assim, quando você estava lá decidindo o que você ia fazer turismo, tinha uma outra coisa que te chamava atenção assim, sem ser turismo? Não. Não, foi, Não. foi primeiro amor mesmo? Foi, exatamente, exatamente. E logo no início da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência de turismo, sabe? Ah, Então, bacana. paralelo ao curso, eu já entrei para o mercado de trabalho. E na Você fez agência, tipo um estágio? eu entrei nem foi como estágio, contou como estágio depois, mas eu entrei, fui contratado mesmo para Entendi, trabalhar, sabe? entendi. E foi onde eu aprendi muita coisa sobre o agenciamento e aprendi Era onde essa agência? a gostar do agenciamento, de fato, sabe? Nessa época. A agência em Muriaé. Fiz a faculdade na época em 2004, 2007, na Faminas, em Muriaé. E trabalhava numa agência lá, uma agência que tinha um fluxo de vendas muito alto, assim, sabe? Então foi uma faculdade dentro da faculdade. Entendi, né? entendi. Ali eu aprendi realmente a gostar do agenciamento, sabe? E aí, desse período que você trabalhou na agência, para você montar a sua agência, como é que foi essa diferença aí? O que você viu assim? Eu trabalhei nessa agência por 2 anos e meio. Aí eu terminei a faculdade, retornei para Carangola, trabalhei numa outra agência na época aqui em Carangola. Ah, sim. Sabe? Fiquei mais um período de um ano e meio nessa agência. Até que eu tive aquele start de abrir a minha própria agência, sabe? Eu sentia que tinha condições, que tinha mercado, que já tinha uma experiência, uma certa experiência, né? Uma certa vivência desse dia a dia de agência, né? Então, no ano de 2009 eu inaugurei a BeHap Turismo. 2009. Hoje esse ano a gente completa 14 anos de CNPJ próprio, né? De agência, e já passamos aí por muitas situações boas E ruins que fazem parte aí do processo, sim. né? De crescimento. Entendi, né? entendi. E tem muita gente que às vezes nunca entrou numa agência de turismo e às vezes acha que é bobeira uma agência de turismo. Mas assim, a agência de turismo, qual que é o público indicado? Seu público hoje indicado é para quem? Uma agência de turismo hoje é para quem? Olha, a agência, ela tá aí aberta para atender todo mundo que queira fazer uma viagem com segurança, com conforto, com praticidade, com tranquilidade. Esse é o papel da agência de turismo. Exatamente, exatamente. Nosso papel é oferecer a melhor assessoria, a melhor forma de proporcionar uma viagem tranquila para os nossos passageiros, para que eles tenham uma experiência boa e que eles queiram voltar depois para poder fazer outras e outras viagens. É porque tem muita gente, Dudu, eu falo isso porque tem muita gente que às vezes acha que uma viagem, você vai só chegar no lugar e vai aproveitar. Existem algumas coisas entre a viagem, entre as férias e a viagem, que dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho de dor de cabeça, ainda mais você que às vezes não tem tanta experiência em viajar, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho da agência de viagem, assim. Qual que é o papel quando o cliente chega lá, fecha uma viagem com vocês? O que fica por conta da agência de viagem, assim, cuidar para que o cliente tenha uma melhor experiência, assim? Eu já viajei, então foi fundamental na época a assistência que você deu pra gente, né? Eu acho que isso fica ainda mais evidente quando é uma viagem, às vezes, internacional, quando é uma coisa assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de experiência que o cliente vai ter, assim, fazendo uma viagem. Qual que é o papel da agência nessa questão? Bom, a gente faz, num primeiro momento, alguns questionamentos para a gente tentar fazer uma leitura da pessoa, do perfil da pessoa. A gente tenta entender o que o cliente quer. O que está buscando. Exatamente, o que ele quer naquele momento. Às vezes ele chega na agência com uma ideia inicial de um determinado destino e ele sai de lá com outras ideias. Exatamente. Então a gente tenta fazer essa leitura para a gente poder verificar o que a gente pode oferecer de melhor para o cliente naquele momento, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que eu já atendi que chegam na agência pedindo orçamentos para Fernando de Noronha, Bariloche,
China. Então, tipo assim, são destinos completamente diferentes. Né? Então, a gente vai conversando, a gente tenta verificar o que de fato ele quer, qual experiência ele quer viver. Né? E a gente faz uma pesquisa de mercado nas operadoras que a gente tem cadastro, que a gente tem parceria, para ver o que a gente consegue oferecer. Às vezes, por exemplo, o cliente quer ir para Fernando de Noronha, né? Mas naquele momento Noronha está inviável financeiramente, por exemplo. Sabe? Mas existem vários outros destinos turísticos com praias paradisíacas, né? E por preços... Bem parecido. Exatamente, e preços melhores. Ou seja, naquele momento, é um pacote de viagem imperdível, sabe? Então, às vezes, ele abdica de um determinado destino provisoriamente para poder conhecer um outro destino tão bonito quanto, tão famoso quanto, tão estruturado quanto que ele queria, sabe? E às vezes ele nem conhecia, né? Exatamente. O Brasil é muito rico em potencialidades assim, para o turismo, sabe? Tem muitos destinos aí para a gente poder trabalhar, para a gente poder oferecer, né? Então a sua ideia é orientar em questão dos lugares... Exato. E ver o que a família ou o casal ali tem disponível para viver essa experiência, até financeiramente, né? Exato. A gente tenta adequar, né, o que a gente tem de disponibilidade, o que a gente tem de oferta para a realidade dos nossos passageiros, né? E eu lembro quando a gente foi lá na sua agência, assim, a gente sentou lá e é engraçado que eu ainda não tinha tido contato com esse mundo de agência, né? E aí o Dudu apresentou pra gente, assim, N possibilidades que eu nem imaginava que existia. Então eu cheguei assim e falei, Dudu, a gente tem, tipo, R$5.000 pra gente viajar. Vamos supor, eu quero uma praia legal. Então, dentro desses R$5.000, assim, dando um exemplo feio, mas é mais ou menos isso. Dudu, a gente tem em média de 5 mil pra gente gastar. O que tem aí numa praia pra gente ir? Aí o Dudu vai lá no computador dele, eu não sei o que ele faz lá, que ele apresenta 1 milhão de possíveis locais pra gente ir. Então, acho que essa é a magia, né? Da agência orientar melhor quem vai lá e proporcionar essas opções que às vezes a gente não fica nem sabendo que existe. Ou às vezes a gente, com o mesmo valor, a gente consegue ir para um lugar, às vezes, muito melhor e ter uma experiência muito melhor, né? Sim, exatamente. Hoje eu tenho clientes que possuem esses planos de viagem tipo Bancorbras, Montreal. Tem pessoas que pagam e não usam as diárias, deixam expirar, ou então acabam usando assim para fazer uma viagem aqui por perto, sabe? E assim, se você for parar para pensar, o que eles investem financeiramente nesses planos daria para fazer pacotes de viagens incríveis, assim, sabe? Então, isso é um relato de passageiros, de clientes que já me deram esse feedback, sabe? Então, assim, a gente tenta realmente orientar ali para ver o que a gente consegue de melhor para oferecer para o cliente. A gente não visa o lucro ou financeiro. A gente olha o que é melhor para o cliente. O que é melhor para o cliente vai ser o melhor para a agência, sabe? Então, a gente sempre tenta adequar a realidade, oferecer o que tem de melhor, né? O restante é consequência. Né? O que você acha aí? A gente está num podcast que é voltado para casais. Então, o que você acha assim? Quais são os destinos mais procurados assim para casais? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as famílias também, que tem muita gente que assiste o nosso podcast, não tem nada a ver com casamento, mas gosta do podcast. Então, o que são os lugares mais procurados assim para casais e que você indicaria assim, o casal teria uma boa experiência por tudo que você tem vivido assim? Isso aí vai ser um corte legal que a gente vai fazer. Sim, com certeza. Tem muito destino legal assim para casal, sabe? Depende muito do que o casal quer, né? Exato. Se quer um lugar frio, se quer um lugar quente, se quer... Tem para todos os gostos, para todos os perfis. No Brasil, por exemplo, para quem quer curtir um clima de montanha, um clima europeu, Gramado na Serra Gaúcha, não só Gramado, né? Todas as cidadezinhas ali da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, são cidades turísticas que estão aí com atratividade imensa para poder receber os turistas, receber os casais. Né? São destinos bem procurados. Essa época agora bomba lá, aquela região, né? Principalmente, exatamente. Outro destino interessante, Campos do Jordão. Às vezes a pessoa não quer fazer uma viagem de avião, quer um destino onde dê para ela ir de carro. Campos... Aqui mais pertinho, né? Exatamente, uma viagem tranquila. É o lugar que eu tenho vontade de ir, aqui pertinho. Exato, Campos do Jordão, Monte Verde, no sul de Minas, né? Faz divisa ali com o estado de São Paulo. Uma outra região que tem despontado também
é a Serra Catarinense, São Joaquim, sabe? Ali também é um lugar interessante para poder receber casal. Isso para quem quer curtir esse climazinho de montanha, né? Um clima mais europeu. Para quem gosta de praia, para quem quer calor, para quem gosta de sol, Nordeste tem... É só o ano todo, né? Isso que é legal, né? É só o ano todo, exatamente. Na verdade, assim, existe uma época do ano que tem uma probabilidade de chuvas, que inclusive é essa época agora. Maio, junho, julho. Eu não sabia. Exatamente, é o inverso nosso, né? Aqui na nossa região chove muito no verão. Lá não, lá essa época é a época que tem uma probabilidade maior de chuvas. Né? Mas que não impede o turismo. Pelo contrário, é até uma época boa, porque financeiramente falando costuma ficar mais em conta. Entendi. Mas assim, no Nordeste, para casal... seja lua de mel ou casais que já são casados, que são apaixonados, querem aproveitar um pouquinho. É fazer um ano de casamento. Né? Exato. Assim, eu gosto muito de oferecer Maceió, São Miguel dos Milagres, Maragogi, Porto de Galinhas. Todos esses lugares você já foi? Você já viajou? Você já viveu a experiência assim? Legal. Sim. Legal. Aqui no Brasil tem... Praticamente todos os lugares que você indica, você já foi. Exatamente. É importante para a gente, porque quando a gente conhece o destino, a gente sabe orientar melhor, a gente sabe como indicar melhor. Até mesmo para diferentes perfis de clientes. Justo. Né? Então, quando a gente viaja, quando eu tenho oportunidade de viajar, eu não viajo só para poder descansar, sabe? Eu viajo que é para poder aprender mais sobre destino. Eu costumo falar que é como se fosse uma visita técnica, sabe? Legal. Onde eu consigo ali, obviamente, né, conciliar momentos de descanso com momentos de aprendizado, né, de contatos, né? Faço muitos contatos. A gente conhece gerentes de vários hotéis Brasil afora. O que é interessante, porque quando a gente tem casais em lua de mel, a gente tem o WhatsApp do gerente do hotel, a gente pode pedir algum diferencial, algum tipo de upgrade. Isso aí era uma pergunta que eu ia te fazer também. Existem isso, né? Quando o casal vai de lua de mel, o hotel costuma às vezes fazer uma graça ali. Exato. Né? Normalmente, a gente tem que comprovar que o casal está indo em lua de mel. Então, a gente sempre pede aos nossos clientes em lua de mel para enviar para a gente ou cópia do convite de casamento ou a cópia da certidão. Porque a gente envia para o setor de reserva do hotel, comprova que é uma viagem de lua de mel e a gente faz a solicitação de algum tipo de upgrade. A concessão desse upgrade, ela não é garantida, sabe? Nem todos os hotéis conseguem. Fazem isso. Exatamente. Alguns hotéis costumam cobrar para uma contratação de um serviço extra. Sabe? Mas tem muitos hotéis que recebem casais em lua de mel, hotéis assim, que já são especializados nesse perfil de público, que oferecem uma decoração diferenciada, chocolates, um espumante ou um vinho. Até para o casal ter uma experiência diferente. Né? Já é um momento muito especial. Então o casal tá ali já para aproveitar aquele local. Ele chega, já tem um lugar tudo preparado, né? E é muito bacana quando o casal chega e se depara com uma decoração diferenciada. E às vezes ele não tá esperando, o casal não tá esperando. É uma surpresa. Um balde ali com um espumante, 2 taças. Eles ficam felizes demais. E quando eles mandam mensagem pra gente agradecendo, a gente transborda de felicidade aqui também. Legal. É muito legal, sabe? Legal. É muito bacana. Aí os lugares de praia que você falou... Olha, São Miguel dos Milagres, Maragogi, Porto de Galinhas. Tudo pra cima ali. Exatamente. No Nordeste, a Bahia tem uns lugares... Na Bahia tem algumas opções de resorts que são bem procurados também, principalmente ali na região da Praia do Forte, um pouquinho para cima de Salvador, sabe? Tem bastante opção ali, uma atratividade bem grande. Outro destino também procurado é Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. Exatamente. Mas ali também tem uma época do ano mais indicada, né, para você pegar as lagoas cheias. Que a maioria das lagoas ali, elas são temporárias. Sim. Né? Então, às vezes, é aquilo que a gente falou no início, né? Às vezes o casal chega na agência com uma certa ideia de destino, mas por outros motivos a gente acaba indicando outras... Ideia é uma época, às vezes, específica, né? Você fala,
essa época aí não vai dar. Você vai chegar lá e vai ver uma paisagem diferente. Né? O cara vai lá para encontrar os lençóis maranhenses, chega lá, tem dunas de areia. Fala, cadê os lençóis? Vai achar que tá no deserto do Saara, né? E o bacana da agência é isso, né? A gente tem que orientar. É o nosso papel. Independente do destino, todos os destinos têm alguma particularidade. Legal, né? legal você falar isso. Agências e agentes que não se importam com isso, simplesmente querem vender, sabe? E a gente não, a gente tem essa preocupação de tentar alertar sobre essas particularidades que cada destino possui. Eu lembro quando eu viajei, Dudu, lá dentro do hotel, assim, a gente consegue fechar alguns pacotes também de passeios. Tipo Natal. Natal tem alguns lugares que a gente consegue passear, né? Como é que são esses pacotes? Eles são separados? Você já consegue adicionar esses pacotes junto? Como é que funciona isso? Nós conseguimos adicionar, sim. Né? Como que funciona, na verdade? Quando a gente faz o atendimento, a gente apresenta um pacote inicial com serviços básicos, né? Que é transporte, né? O deslocamento, a hospedagem, os traslados de chegada e saída no destino, que eu acho que facilita bastante também. Demais da conta. Né? E pelo menos um passeio incluído no pacote, que normalmente é um city tour, que é uma introdução ao destino, sabe? E todos os destinos têm passeios que são opcionais. Certo. Os passeios opcionais, normalmente, a gente envia para os nossos clientes para que eles possam verificar o que tem para fazer, quanto que custa, como que funciona. A gente envia as fotos ou vídeos para eles poderem ver direitinho. Né? E a gente sempre deixa em aberto. Tem como adicionar no pacote aqui? Tem como. Tem como adicionar, fazer o pagamento parcelado, tudo tranquilamente. Mas também ele pode ser adquirido direto no destino. Lá, o casal chegou lá no lugar, ele já pode adquirir o pacote. Pode adquirir com o próprio receptivo local ou com o próprio meio de hospedagem, que tem parceria com o receptivo local. Né? Sendo bem sincero, eu acho que vale muito a pena deixar para comprar no destino, no próprio destino. Você acha que é melhor? Eu acho que é melhor porque ali o receptivo ele vai saber orientar direitinho os passageiros. Eles podem conseguir condições melhores, às vezes um desconto comprando mais de um passeio. Entendi. Né? Então, sim, a gente deixa em aberto, mas a gente passa as opções de passeios que podem ser feitas no lugar, né, no destino, para que eles possam se programar. Né? Eu sempre brinco também, eu falo assim, que o passageiro ele tem que fazer o dever de casa. Ele tem que ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o destino para onde ele vai. Né? Não adianta você chegar num lugar que você não conhece e perder ali um tempo precioso para poder ver o que você vai fazer durante o período que você vai estar lá. Sabe? Você já tem que chegar com uma programação não definida, mas pelo menos assim, uma programação em mente. Pelo menos sabendo o que tem. Exatamente. Né? Então isso é uma coisinha que a gente sempre brinca também com os nossos passageiros, né? Para que eles tenham de fato ali uma experiência de viagem marcante. Legal. A gente falou um pouquinho dos casais, mas eu queria te perguntar assim, sobre as famílias também que vão viajar. O que assim que você vê que é um lugar muito legal, 2 ou 3 lugares que você acha que é muito legal, assim, que as famílias tiveram uma boa experiência e dá para o casal ir também, dá para qualquer pessoa ir, assim, tipo um top 5 assim, dos lugares que você acha que é bem legal aqui no Brasil, que a família vai ter, ou o casal vai ter coisas assim, porque às vezes você vai para um lugar muito isolado também, não tem nada para fazer. Aí às vezes praia, casa. Um lugar que dá para você dar uma passeada, dá para você dar uma... Não, com certeza. Bom, vou fazer um top 5 aqui e vou colocar 3 destinos do Sul primeiro, assim, que eu acho que vale a pena. Não só para casal, mas para família também. Legal. A gente falou sobre Gramado. Gramado não é um destino só para casal. Muito pelo contrário. É um destino extremamente família. É impressionante como que o Sul do Brasil investe em turismo, em atrações. Todo ano surge alguma atratividade nova. A gente precisa aprender muito com o Sul, né? Exatamente. Eles são muito profissionais em tudo, não só em turismo, sabe? Então, assim, Gramado tem uma atratividade imensa, não só para casais, mas principalmente para famílias. Famílias com crianças, com filhos adolescentes,
grupos de amigos, enfim, a atratividade lá todo ano tem alguma novidade. Eu tive em Gramado em 2008, sabe? De lá para cá, muita coisa já... Mudou muita coisa. Já, exatamente. Tem 1.001 atrativos novos que eu não conheço, eu preciso voltar lá para poder conhecer e viver essas experiências novas, sabe? E além da cidade ser muito bonita também, ela oferece exato. uma experiência muito legal. Exatamente. Próxima. Balneário de Camboriú. Ainda não conheço. Balneário de Camboriú. Não só pela proximidade com o Parque do Beto Carreiro, mas também pelos atrativos que a cidade de Camboriú oferece. Então o pessoal acha que vai para o Beto Carreiro, não tem só Beto Carreiro lá não, né? Não, pelo contrário. Você pode sim dedicar 2 a 3 dias da viagem para poder aproveitar o parque e as atrações do parque. Né? Certo. Mas também você pode e deve colocar pelo menos mais uns 2 ou 3 dias para poder aproveitar os atrativos da cidade de Camboriú. Legal. Que é uma cidade linda, é uma cidade turística, uma cidade moderna, é conhecido como a Dubai brasileira, né, pela altura dos prédios, né? Dos maiores prédios da América Latina, acho que tem 5 ou 6 lá em Camboriú, sabe? Legal. A cidade é muito bonita e tem muita atratividade. O Cristo Luz, Parque Unipraias, o Aquário, Barco Pirata, enfim, tem muita coisa legal. Legal, sabe? legal. Um Vai anotando aí, Dora. Um terceiro lugar também no sul, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é outro lugar super interessante. Foz do Iguaçu não tem só aquela cachoeira lá, não? Não. Todo mundo acha que tem só aquela cachoeira. Não, tem atratividade imensa também. E ali, tipo assim, é um lugar estratégico que te permite atravessar a fronteira tanto para a Argentina quanto para o Paraguai. Legal. E tem atrativos em todos esses lugares, sabe? Tem uma boa rede hoteleira, hotelaria lá não é cara, né? Foz do Iguaçu hoje é o segundo destino turístico mais visitado do Brasil. É mesmo? Só perde para o Rio de Janeiro. Caraca. Né? Principalmente turistas estrangeiros. Né? Os turistas que vêm de fora do Brasil, muitos deles optam por conhecer as cataratas, assim, sabe? Entendi. Exatamente. Legal. Então, Foz também é um lugar muito interessante, tem uma atratividade bem legal também para toda a família. Tá? E ele dá para conciliar, dá para fazer umas comprinhas lá no Paraguai. Olha aí. Dá para aproveitar bem. Aproveitar a experiência, exatamente. E outros destinos agora para família, casal e família. Fortaleza. Eu acho Fortaleza muito legal. Uma cidade histórica, né? Tem o centro histórico de Fortaleza, que é legal. Tem as praias urbanas, Praia de Meireles, Praia de Iracema. Algumas praias mais afastadas, mas que vale a pena a visita, Canoa Quebrada. Bem famosa, né? Muito famosa. Praia de Cumbuco. Praia de Cumbuco você consegue fazer um passeio de buggy com emoção, um passeio maravilhoso, assim, sabe? Muito legal. Quando você vai nesses passeios de buggy, o cara que está dirigindo o buggy fala assim, com emoção ou sem? Minha amiga, se falar com, prepara, aperta o cinto, porque os caras aceleram. Exatamente. E dá a impressão que o negócio vai virar, meu Deus do céu. Mas não vira, não. Não vira, não. E tem o Beach Park também, que é o maior parque aquático do Brasil e é uma atração para quem está indo em família ou em grupinho de amigos. Maior parque aquático do Brasil. Exatamente. Muito legal, uma estrutura maravilhosa. Então, Fortaleza é um destino legal para a família, sim, sabe? E um outro destino para poder fechar esse top 5 aí, pela beleza das praias, não só pela beleza das praias, mas pela tranquilidade também, eu indicaria Porto de Galinhas. Entendi. Porto de Galinhas, ele tem um litoral bem tranquilo, muito bonito. E muito perto de outras praias bonitas, né? Paradisíacas. Exatamente, que é possível visitar a partir de Porto de Galinhas. Sabe? Tudo fica muito pertinho ali, outros estados também, não é? Fica ali, bem próximo à divisa com o estado de Alagoas. Né? Então, ficando hospedado em Porto de Galinhas, você consegue visitar Maragogi, já em Alagoas, sabe? São Miguel dos Milagres, né? Então, assim... De um destino legal, você conhece um monte de lugar bacana. Conhece, exatamente. Eu acho legal a gente conciliar isso também, você está indo para um lugar, você conseguir conciliar, né, vários destinos numa passagem só, você fica conhecendo um monte de lugar, tendo um monte de experiência, né? Nesse caso, eu já tive vários clientes que optaram por essa estratégia na hora de viajar, sabe? E optaram por ficar hospedados em Recife. Em Recife. O litoral de Recife não é lá tão propício para o banho. Certo. Mas ficar hospedado ali, estrategicamente falando, compensa, porque você consegue fazer passeios a João Pessoa, na Paraíba. Justo. Você consegue visitar Praia dos Carneiros, Porto de Galinhas,
Pernambuco e até Maragogi, já em Alagoas. E então, consegue economizar, né? Exatamente, porque a hotelaria é boa, é um pouco e barata, mais barata. Exatamente. Os passeios não são caros. Essa aí é uma dica de ouro aí. Exatamente. Às vezes você não vai ficar no lugar que você quer ir, né? Mas propriamente. Você pode alugar um lugar, ficar num lugar pertinho e dali você ir para outros destinos. Economizar um dinheiro e visitar um monte de lugar. É um destino que muitas das vezes, quando eu falo para as pessoas falam, nossa, mas Recife, mas lá tem ataque de tubarão. Eu só lembro os tubarão lá, né? Exatamente. Mas quando eu começo a falar dessas possibilidades, desses passeios que podem ser feitos a partir de Recife, as pessoas mudam de opinião, sabe? Então, por exemplo, quando eu faço um orçamento de um pacote para ficar em Porto de Galinhas ou em Maragogi, normalmente é um valor mais alto. Ficando em Recife, fica mais em conta e a pessoa consegue conhecer todos os atrativos ao redor ali. Esse fica mais em conta tem que ser uma palavra-chave aqui, porque os casais estão casando, eles estão procurando, tudo fica mais em conta, sabe, Dudu? Então eu tenho que falar bastante isso aqui. Deixa eu te falar, você acha assim que é um tempo legal para estar agendando uma viagem com você? Como é que é a questão da forma de pagamento e do tempo de antecedência? E muita gente acha, nossa, uma viagem para tal lugar é muito caro e às vezes não vou conseguir dividir. Como é que funciona isso? Só para a gente... Sim, bom... Isso é uma lenda, né? Isso é meio que uma lenda. Eu acho que todo mundo que for com antecedência, conseguir pagar direitinho, consegue viajar para boa parte dos lugares, né? Todo mundo acha que é muito caro, não vai conseguir dividir, papapá. Viagem é sempre um assunto meio complicado, né? O segredo é o planejamento. Justamente. É o planejamento, sabe? Viajar não é caro, viajar não é impossível. Eu estou aqui justamente para poder provar isso. Justamente. Sabe? Então, assim, não adianta também se programar com tanta antecedência. Por exemplo, eu quero viajar final do ano que vem. Não adianta, não tem nem tarifa cadastrada disponível em sistema para a gente poder fazer um orçamento para lá. Não Entendi. Então, quando a gente olha com muita antecedência, ou não tem tarifa cadastrada, ou o sistema das companhias aéreas, principalmente, eles automaticamente eles colocam uma tarifa alta no sistema. Sabe? Então, por exemplo, para fazer uma viagem nacional, de 3 a 5 meses é um período ideal para poder programar. Sabe? E uma viagem internacional de 5 a 12 meses. Porque tem alguns destinos que o passageiro precisa de visto, passaporte, vacinas. Então, tipo assim, são detalhes... Para preparar, exatamente, exatamente. Né? O visto americano, hoje em dia, está demorando mais do que o normal para poder obter, por exemplo, sabe? Então, tem que programar. Uma internacional tem que programar com antecedência. Né? Sobre a questão da forma de pagamento... Todos os nossos pacotes a gente consegue fazer parcelamento em cartão de crédito, boleto bancário. A gente sempre consegue adaptar de acordo com a condição do passageiro. Se o passageiro, por exemplo, não trabalha nem com um nem com o outro, existem outros produtos, né? O Vale Viagem, que é uma forma também da pessoa se programar para poder fazer uma viagem. Como é que funciona esse Vale Viagem? O Vale Viagem, ele funciona mais ou menos assim. Para quem quer se programar, mas ainda não tem data definida, não tem destino definido, mas a pessoa ela quer começar a poupar um dinheiro todo mês para utilizar numa futura viagem. Então a gente prepara um termo, um contrato, onde vai especificar todas as cláusulas, né, que contempla esse produto, e a pessoa todo mês ela vai fazer um pagamento, né, direto para a operadora de turismo, né, nem para a agência, né? E, por exemplo, o Vale Viagem CVC, a pessoa ela pode utilizar esse vale em qualquer agência que for credenciada a CVC. Legal. Não só aqui em Carangola, mas em BH, Juiz de Fora, Rio, enfim. Qualquer pessoa que ela chegar e apresentar o cartãozinho do Vale Viagem, que é vinculado ao CPF do contratante, ela consegue utilizar o crédito. É uma forma assim da pessoa se programar, ela vai pagar por mês uma quantia que vai ser definida por ela, ou seja, ela não vai ficar apertada, né? E no final ela pode resgatar esse crédito para poder dar de entrada numa viagem ou pagar a viagem toda, né? Dependendo do valor, ou até mesmo ela pode continuar fazendo outros vales, viagens, sabe, para ir acumulando e fazer a viagem depois, né? É bem bacana, assim, bem legal. Entendi. A questão da viagem que você falou aí
nacional, né, de 3 a 6 meses. A internacional de 6 a 1 ano. Isso. Não é isso? E quais os desafios maiores que você vê assim, a pessoa que hoje ela quer ela quer fazer uma viagem internacional? Qual que você acha que são os maiores desafios assim que atrapalham um pouco? Sim. Bom, questão dessa parte prática da viagem mesmo, tem muitas pessoas que querem ir para, por exemplo, fazer uma viagem para destinos internacionais, mas às vezes elas se esbarram ali naquela questão do idioma, ou na hora de fazer câmbio, conversão de moedas, elas podem ficar um pouco perdidas. Justo. Por conta disso, a gente sempre oferece, quando é uma primeira viagem internacional, a gente tem a possibilidade de oferecer pacotes com guias de turismo em português, sabe? Legal. Que eu acho assim, quando você vai ter essa vivência, essa primeira vivência lá fora, no exterior, é tudo muito novo e são muitas coisas diferentes, né? Sim, então, às vezes você precisa pegar um trem de um destino para o outro e às vezes você pode ter uma certa dificuldade, às vezes até para fazer uma coisa simples assim, sabe? Sim. Né? Então, assim, quando você vai com um guia, o guia te orienta em tudo. Ele te dá essa assistência, você aprende, né? E depois você se sente mais seguro e mais confiante para poder fazer uma outra viagem internacional sozinho, sem ser com um grupinho, com um guia, né? Então, assim, questão de dificuldade para os passageiros, eu acho que seria basicamente isso. Apesar de que hoje em dia também com um celular na mão, com internet, a gente consegue... Ficou mais fácil, né? A gente consegue, exatamente. A gente consegue resolver praticamente qualquer situação tudo, né? dessa. Exatamente. Um lugar que eu tinha muita vontade de viajar, fazer uma viagem internacional, é a Argentina. Com essa questão da inflação lá, como é que hoje a gente consegue viajar tranquilo para a Argentina? Como é que está essa questão lá? Porque é um lugar aqui perto, né? É um lugar que tem muita facilidade para viajar e essa questão da inflação ajudou meio que bastante, assim, né? De fato, a moeda lá está muito desvalorizada. Não necessariamente quer dizer que as coisas estejam baratas. Entendi. Então, tem essa questão, exatamente. Né? A gente imagina... Com R$1, você transforma em 97 pesos argentinos. Sabe? Então, tipo assim, você vai encher os bolsos de dinheiro na hora de fazer a conversão, na hora de fazer o câmbio. Entendi. Mas um jantar com um show de tango lá, por exemplo, não vai ser 100 pesos, por exemplo. Vai custar 50 mil pesos, enfim, sabe? Então tem essa questão que muitas pessoas às vezes só olham a moeda, né? A cotação da moeda local. Não o valor das coisas. Não o valor das coisas, exatamente. Mas assim, é um destino... Mas ainda assim é legal para... Sim, barato. Vale muito a pena. Se você souber fazer essa conversão, utilizar o peso argentino ao invés do dólar, por exemplo, sabe? Tem muitos lugares que vão compensar sim, vão valer a pena. Tem que fugir de alguns atrativos que são para turistas, sabe? Tudo que for de fato para turista... Corre que o trem é feio. Exatamente, eles vão cobrar sempre mais caro, sabe? Entendi. Tentar movimentar sempre com o peso argentino, fazer o dever de casa direitinho para poder ver quais são os atrativos que valem a pena de fato conhecer, os restaurantes. Vai ter com certeza opções para todos os gostos e bolsos. Pode ter certeza. Legal. O lugar que você atende hoje, a pessoa quiser fazer um orçamento com você de viagem, né, para ter assistência lá da agência da BRAP. Como é que funciona ali? Me fala o seu endereço, perfeito, horário de atendimento, como é que funciona? Bom, a gente tem um escritório situado na Rua Coronel Adolfo de Carvalho, que é no centro, aqui em Carangola. Próximo ali à esquina onde era a antiga AF, agora é um cartório, né? Nosso escritório fica situado ali, a gente funciona oficialmente, é de segunda a sexta, mas é claro que sempre que necessário a gente vai atender aos sábados e até aos domingos, se o cliente tiver essa demanda, né? Então a gente costuma se adequar. Nosso horário é de 9 às 18h30, mas também a gente sempre estende além do horário para poder atender as pessoas que só têm disponibilidade fora, sabe? Tudo a gente combina pelo WhatsApp, né? A gente combina direitinho. A gente consegue fazer atendimento online também. A gente atende muitas pessoas de fora. Hoje, não necessariamente a pessoa precisa ir até a agência para poder comprar um pacote de viagem, sabe? Legal. Graças a Deus por isso, porque a gente
tem bastante cliente fora de Carangola, né? A gente atende toda essa região aqui, né? Entendi. E aí, se a pessoa, tipo, chega lá do nada, você consegue fazer o atendimento? Ou é interessante ela marcar? Tipo, meio que Não, a gente consegue. Pode acontecer, às vezes, da gente estar ocupado com outras interessante, coisas. Exatamente. Seria bom, realmente, se a pessoa, às vezes, mandar uma mensagem antes, né? Ou se ela não tiver tanta pressa, puder esperar um pouquinho, a gente sempre vai atender também, né? Entendi. Com certeza. Ô Dudu, qual que é o maior desafio assim que você vê na sua profissão de turismólogo ou na questão da agência? E depois eu queria que você linkasse um pouquinho essa questão da pandemia que vocês passaram aí. Então eu queria saber um pouquinho assim do seu ponto de vista. Porque a nossa parte, que graças a Deus em 2 anos a gente teve só 2 casamentos desmarcados, assim. 2 casamentos foram remanejados, né? E um desmarcado. Mas eu te falo assim, porque viagem com pandemia deve ter influenciado bastante assim a sua agência, né? Foi com certeza um dos setores Que mais prejudicados, exatamente. Com a gente não foi diferente. Com a pandemia, assim, a gente tinha grupos para poder embarcar, clientes individuais para poder embarcar. Então, tipo assim, de uma semana para outra, o mundo mudou. Tudo parou, né? Tudo foi cancelado, tudo foi desmarcado, né? Ninguém, além disso, além dessa questão de ter sido cancelado, desmarcado, ninguém estava comprando nada. Sim. Tava todo mundo com medo, né? Exatamente. Nós saímos assim do céu ao inferno em questão de dias, assim, sabe? Mas também a gente teve muita sorte de ter clientes tão compreensíveis naquele momento, assim, sabe? A gente teve 99% dos nossos clientes optaram por deixar os valores de crédito para poder remarcar. Legal. Futuramente, sabe? Casos específicos, casos isolados, assim, que pediram reembolso. Enfim, a gente ainda tem alguns resquícios ainda dessa pandemia para poder ajustar, exatamente, mas graças a Deus não foi nada que comprometesse a empresa. Não, pelo contrário, nós saímos até mais fortes, assim. Não vou mentir, tipo assim, para mim foi um momento terrível, né? Terrível, assim, sabe? Me afetou muito psicologicamente, sabe? Mas foi um momento de crescimento, né? De evolução, de desafio. Para você ter ideia, a gente estava vindo nos últimos 4 anos de uma crescente muito grande, assim, sabe? De 2016 até 2019, 16, 17, 18, 19, a gente fechava os anos, assim, tipo assim, era batendo recorde atrás de recorde. Era recorde de vendas, recorde de embarques, faturamento aumentando. Tanto que a nossa agência, ela entrou pro ranking das agências top 10 da CVC. Que legal. Da CVC, que atende os estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais, sabe? Então, a gente estava sempre entre as 10 agências da base da filial que a gente atendia. Eu cheguei nessa época, 2019, a receber um convite de um diretor da CVC para poder tornar a BeHappy em uma franquia CVC. Que legal. A BeHappy, ela é uma agência multimarcas. A gente vende CVC e outras empresas, outras operadoras. Né? Então, assim, nós colocamos a agência, não só a agência, né? Nós colocamos Carangola no mapa de divisão da CVC. Fui convidado, fui para uma reunião em Juiz de Fora. Aí o diretor ele me ofereceu para transformar a agência em uma franquia CVC. E ele deixou bem claro, né? Tipo assim, olha, a preferência é sua. Mas se vocês não quiserem, não tem problema. Mas se surgir um investidor que queira abrir, nós vamos abrir. E pode ser que isso venha te prejudicar futuramente. Entendi. Ele foi legal. Aí você tem que ser exclusivo da CVC. Exatamente. Eu fiquei muito feliz nesse dia, assim, sabe? De receber esse convite, assim. Mas eu sou assim, muito medroso, sabe? Eu tenho muito medo de algumas coisas, assim, de dar um passo muito grande. Eu lembro que a gente esbarrou em alguns detalhes burocráticos e não avançou. Certo. E ele falou, olha, se aparecer algum investidor, então a gente vai passar, né? Porque a CVC ela precisa crescer. E hoje Carangola está no mapa por conta do trabalho de vocês. Certo. Né? Na época,
tinha acabado de abrir uma loja CVC em Itaperuna, em Muriaé, Manhuaçu, Cataguases. Ou seja, de fato, eles estavam, né? Carangola estava só ali fechando o cerco. Exatamente. Né? E eu, tipo assim, apesar do convite tentador e da felicidade que eu tive, porque eu sou completamente apaixonado pela história da CVC, certo. Embora nem tudo sejam flores, né? A gente passa muito aperto, muito perrengue com a CVC, principalmente da pandemia para cá, né? Mas eu gosto, eu sou um fã da história da CVC, do fundador da CVC, sabe? Conheço a história e para mim fazer parte disso seria muito legal, assim, sabe? Seria uma realização. Mas nem tudo acontece da forma como a gente quer, né? E hoje eu não me arrependo nem um pouco, porque logo depois disso veio a pandemia. Se eu tivesse feito todo o investimento naquela época, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Entendi. Né? Então eu acho que independente da nossa vontade, Deus sempre tem o melhor para a gente, né? Com certeza. E a pandemia, de fato, não foi fácil, mas a gente sobreviveu, a gente saiu mais forte, acredito nisso. E as coisas estão retomando agora com pressão, né? Estão voltando, exatamente, mas mudou muita coisa. Os valores aumentaram muito. É mesmo? Né? Exatamente, né? Questão de... as regras tarifárias, as regras das companhias aéreas são regras abusivas, arbitrárias, são detalhezinhos burocráticos que a gente só conhece quando um passageiro precisa cancelar um pacote, remarcar, enfim. Então, nessas horas a gente passa muito aperto porque a gente não tem um respaldo que garanta os direitos do consumidor, por exemplo, sabe? Então, muitas das vezes a gente acaba tendo dores de cabeça com isso, assim, né? E assim, com relação aos desafios, né, que você falou, certo. Eu penso que hoje, quanto melhor a economia do Brasil tiver, tipo assim, mais pessoas vão estar viajando. Justo. Sabe? E a nossa região aqui, eu tenho muitos clientes que são da zona rural, Caparaó, Espera Feliz. Ali a economia é muito na base do café, sabe? Da agropecuária, enfim. Então, assim, se a gente tiver enfrentar alguma crise nesse sentido, vai afetar a nossa região, sabe? Vai afetar. Do contrário, enquanto o dinheiro estiver circulando, né, a economia estiver boa, vai ter pessoas viajando. Se você for parar para pensar, todo mundo hoje em dia quer viajar. Né? Se você perguntar a alguém, se você ganhasse na Mega Sena, o que você ia fazer? Cara, que eu vou viajar agora, vou gastar um bocado de dinheiro. Mas a viagem ela nunca é prioridade na vida de ninguém. A pessoa só viaja se ela tiver condição. Quando está sobrando um cascalhozinho. Então né? a economia precisa estar girando, precisa estar bem alinhada para que o turismo funcione também. Né? Entendi. Como é que você vê aí os projetos para o futuro, os planos, as metas aí? Tem alguma mudança em vista aí? Alguma coisa diferente para a gente saber aqui? Como é que tá aí? Bom, eu não me vejo em outra função, em outra atividade que não seja no turismo, sabe? Certo. Então, pretendo continuar firme e forte com a agência, mas também a gente vive um dia de cada vez. Né? A gente pretende, sim, continuar... a gente quer se aproximar mais dos nossos clientes, a gente quer crescer a nossa audiência nas redes sociais, a gente quer seguir essa adaptação com as inovações no turismo. Nosso intuito é de profissionalizar mais, né? de se adequando a essa nova realidade, mas não vejo assim, nada de nenhuma mudança drástica, assim, não, sabe? A gente vai continuar firme e forte com o que a gente se propõe a fazer, que é proporcionar viagens e momentos de felicidade para os nossos clientes. Sabe? Hoje lá na agência é você e a Natália. Vocês trabalham vocês dois lá na agência. Exatamente. Natália é turismóloga, uma excelente profissional, está comigo desde 2016, que foi justamente nesse período que a gente teve o maior crescimento lá na agência, sabe? A Natália, hoje ela é a cara da agência, sabe? Todo mundo conhece ela, todo mundo se dá bem com ela, ela acompanha os nossos grupinhos, né, as nossas viagens. Legal. É uma pessoa É bom ter uma pessoa assim, né? Sim, extrema confiança, né? Ela é tudo lá na agência.
Eu acho que você tem acompanhado o crescimento da nossa região aqui, Pedra Menina, Alto Caparaó. Só que quando a gente, isso de certa forma é uma crítica, mas uma crítica assim, quando a gente vai em algum lugar fora, a gente vê que a nossa região, por mais que esteja crescendo no empreendedorismo, parece que no atendimento, algumas coisas parece que sempre fica na mesma. Você tem visto trabalho sendo feito assim na parte do turismo para dar uma melhorada nessa questão do nosso setor? Porque a gente tem um potencial gigante aqui. Eu fico vendo agora na época do inverno, tá todo mundo falando de Pico da Bandeira. Então, assim, eu vejo que tem muita hotel, muita coisa assim. Mas, assim, eu vejo pouco movimento de gente querer realmente trazer pessoas para nossa região. E quando a pessoa chega aqui, não sei se a pessoa ela é bem... Pelas experiências que a gente daqui tem lá. Não sei se a pessoa ela é bem abordada ou se a gente... Porque quando a gente vai para uma aquela cidade lá que você falou lá no sul, Gramado, né? A gente vai para uma cidade assim que já tem uma estrutura toda de turismo. A gente vem aqui, a gente fica um pouco meio assim, tem muita coisa para melhorar, né? O que você acha que poderia ser feito assim? Você tem visto, como é que você tem visto o turismo aqui na nossa região? Um olhar de turismólogo assim. Exatamente. Por vezes eu já pensei em trabalhar com receptivo aqui na nossa região, sabe? Mas, de fato, a nossa região tem muito a aprender sobre como exercer a atividade turística de uma forma profissional sustentável, sabe? Eu acho que muitos empreendedores deveriam visitar, conhecer destinos turísticos consolidados, sabe? Com o intuito de trazer para cá, sabe? De aprender lá fora e trazer para cá, porque de fato a gente não conhece tudo, a gente não sabe de tudo, então tipo assim, a gente precisa ter muita humildade, pé no chão para poder reconhecer as falhas e as fraquezas. Sim, né? sim. A região tem potencial? Tem, e muito, não é pouco, cara. O Pico da Bandeira, ele se vende sozinho, sabe? Justamente. E normalmente o perfil de público que vem para poder fazer essa atividade é um perfil que tem uma certa condição financeira, são pessoas que compram muitas coisas, né? Material, equipamento de qualidade, não são baratos. Né? Então, tipo assim, tem perfil, o perfil tem potencial para isso, mas de fato tem que investir em atendimento, investir em cursos de qualificação, sabe? Tem muitas coisas que podem ser feitas, mas que depende não só da iniciativa privada, mas também do poder público. Eu acho que isso aí faz total diferença. Exatamente. Né? Tem que ter uma união dos dois lados, né? Para que possa crescer e alavancar. Eu vejo o Caparaó Capixaba um pouco na frente, sabe? Do que o Caparaó a partir de Minas. Eu acho que o Estado do Espírito Santo ele investe e dedica mais assim, ao turismo, sabe? Tanto que realmente está em alta, né? Pro lado de Espera Feliz ali, eu vejo uma mobilização muito grande assim na parte do turismo, sabe? De vez em quando a gente vê algumas pessoas levantando essa bandeira, mas eu acho que falta um pouco a união, sabe? Exato. Eu acho que a prefeitura realmente incentivar esse tipo de coisa, colar nesses empreendedores, gerar transformação, trazer, como você falou, trazer capacitação, né? Sim. Até mesmo os empreendedores buscarem também uma experiência nova, né? Exatamente. Eu tive agora, semana passada, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e Bonito é um exemplo de destino onde o turismo ele acontece de uma forma profissional, sabe? Não é um destino conhecido por ser um destino barato, sabe? É um destino relativamente caro, de fato, mas quem trabalha com turismo lá são profissionais, sabe? E o Estado, a cada ano, investe mais e mais em cursos, em eventos, em treinamentos, né? E ali existem associações, né? Não é um empreendedor concorrente do outro, assim, sabe? Certo. Isso faz bastante diferença, exatamente, né? faz. Todo mundo puxando a corda do mesmo lado. Atividade, né? Exatamente. A atividade ela é planejada, né? E ela é executada, o pessoal respeita aquilo que é definido nas associações, nas reuniões, né? Diferentemente daqui. Aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo
básico, assim, sabe? Por exemplo, se você for em Alto Caparaó, quiser fazer um passeio de jipe, por exemplo, sabe? Você vai conversar com um jipeiro ali na praça, ele vai te dar um preço. Se você for no outro, ele vai te dar outro preço, sabe? Tipo assim, não é uma coisa definido, tabelado, ou às vezes a pessoa está dando um preço por achar que a pessoa tem dinheiro ou não, Sim, sabe? Às sim. vezes a pessoa dá o preço, mas o cara não sabe nem se ele vai ter lucro ou prejuízo, sabe? Tipo assim, ele não sabe qual que é o custo operacional dele, Sim, né? Então, tipo sim. assim, falta de fato profissionalizar. Falta informação. Sabe? Exatamente. Estudar, né? Exatamente. Né? Então não adianta, por exemplo, eu, como agência, montar produtos e vender, trazer clientes de fora para cá, para a nossa região, sendo que eu vou ter uma certa dificuldade aqui com os próprios fornecedores. Entendi. Sabe? Tem Então que estar tudo bem alinhado, bem planejado, exatamente. Dudu, se você pudesse dar um conselho aí na área profissional, na área pessoal, ou qualquer tipo de área, ou alguma dica assim, o que você falaria para a nossa audiência aí? Bom, eu sou muito adepto de viver o dia de hoje, sabe? Certo. Então, eu gosto dessa filosofia também. Exatamente, sabe? Eu acho que se você não pode deixar para amanhã aquilo que você tem vontade de fazer hoje, sabe? Cara, a vida passa muito rápido, assim. Verdade. E às vezes a gente não vê o tempo, a gente não sente o tempo passar diante dos nossos olhos, a gente não vê os nossos filhos crescendo, quando a gente se dá conta eles já estão grandes, né? As oportunidades passam na nossa frente e a gente fala, vou deixar para depois eu vejo isso, depois eu faço isso. E a vida passa, cara. A vida segue. Exatamente, é muito curta. Então, de fato, assim, eu falo isso porque eu sou adepto desse pensamento, eu gosto de viver o hoje, assim, sabe? Evitar de antecipar as preocupações do futuro, sabe? Isso causa doenças gravíssimas, né? Ansiedade. A gente que trabalha com muita antecipação assim, principalmente quem trabalha com noiva, né? Você com viagem, a gente tem essa... Se a gente for uma pessoa ansiosa, a gente morre, né? Exatamente. Porque, igual, eu tenho uma média de 40 noivas por ano, é o público mais ansioso do mundo. Então, tipo assim, eu já me acostumei. Então, se a gente for viver essa ansiedade, essa coisa, igual você falou, a gente viveu um dia após o outro, viver o dia de hoje bem vivido, amanhã é outro dia, amanhã é outra preocupação. Exatamente. Cada dia vai trazer as suas preocupações, então para que antecipar? Né? E eu acho que a gente tem que viver mesmo um dia de cada vez. É óbvio que você tem que ter um planejamento para o futuro, né? Não pode deixar também assim simplesmente deixar a vida me levar. Não é isso, mas é saber viver, sabe? Então aproveitar os bons momentos. Aproveitar exatamente. A vida não é só trabalhar, não é só pagar imposto, não é só pagar boleto. A vida é viajar também, meu povo. Também, né? Exato. Né? Eu acho que todo mundo que trabalha, que paga suas contas, enfim, todo mundo merece fazer uma viagem, sabe? Todo mundo precisa. Dar um passeio, exatamente, conhecer um lugar diferente. Exatamente, sabe? Tem pessoas que viajam uma vez assim e ficam encantadas, apaixonadas e voltam, e todo ano eles fazem uma viagem. E o planejamento é o segredo, né? Então, entendi. É super tranquilo, é viável, não é caro, né? E a gente está aqui para poder ajudar nessa missão. Auxiliar, né, nisso aí, né? Exatamente. O nome da agência é BeHappy Turismo. Eu escolhi esse nome porque a nossa missão é proporcionar felicidade. Legal. Felicidade, né? Então, o que a gente mais quer é isso. Que as pessoas sejam felizes viajando. Isso aí. E eu queria falar, e deixei para falar no final desse episódio, porque cada episódio eu estou fazendo no momento. Não sei se você sabe, Dudu, mas tá chegando o podcast, ele tem o patrocínio da Sunny Zering. Aí você vai fazer uma viagem, vai fazer um casamento civil, vai fazer qualquer tipo de coisa, pode passar lá na Sunny Zering, camisas muito bonitas, eu vou deixar alguns modelos aqui para você dar uma olhada, para qualquer tipo de acontecimento, para uma viagem, né, Dudu? Com certeza. Dia dos Namorados está chegando agora, e a minha eterna namorada ali, já falei que ela vai passar lá, ela comprou um presente para ela lá, Dia dos Namorados, e tem muita coisa bonita lá, Dudu. Para mulher, para homem, e tem muita coisa legal lá. Então, queria agradecer também a Sunny Zering por esse apoio aí, por esse patrocínio. E te agradecer, meu amigo. Quer deixar mais algum recado?
Só quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a nossa experiência, a nossa área de atuação, né? E te parabenizar também por esse projeto bem bacana, bem legal. Tá mandando super bem. Você é fora de série, cara. Cara que a gente gosta e admira muito. Amém. Tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo aí por mais um episódio. A gente está chegando ao final, meu amigo. Valeu. Obrigado, sucesso sempre. Para nós. Muito obrigado. E até nossa próxima edição do podcast está chegando. Valeu!